Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Maria Joaninha Atelier e eu vou fazer essa peça que eu já fiz na máquina industrial. Para quem me acompanha aqui no canal já viu, tá? Se você não viu ainda, eu vou deixar no card. Vou fazer essa peça em máquina doméstica, porque eu sei que tem bastante gente aqui que tem máquina doméstica e precisa dessa dica aí. Então, esse plástico é o 20, esse material é o Bagum, esse tecido é o Tricoline, zíper a metro, todos os detalhes estão na descrição do vídeo. Para iniciar, eu vou pegar o retângulo de tecido, vou dobrar deixando o direito para dentro e vou fazer um sanduíche de zíper. Os dois zíperes serão maiores que esse retângulo, tá? Medidas estão abaixo no vídeo. A gente vai falar aqui da montagem, porque daí você pode variar a sua peça em várias medidas. Corto o zíper a metro, faço um sanduíche, vou costurar os dois zíperes bem no meio da dobra do sanduíche, depois eu vou virar e rebater. Na máquina você pode utilizar a agulha 14 e ponto entre 3,5 e 4, para costurar o material sintético com o tecido. Agora é só rebater também com um pé de máquina, ou você pode recuar a agulha também para a costura ficar mais estreita. Isso é a seu gosto. Já faço isso nas duas peças. Fica assim, já rebatida a costura. E agora eu vou colocar a etiqueta, que é opcional, tá? Nem todo mundo que acompanha os vídeos tem a etiqueta ainda, mas depois que você tiver, você pode fazer nesse padrão que eu vou fazer, que é achar o meio da vista do zíper e posicionar a etiqueta no meio a 2 centímetros, 1,5 centímetros. Você vai centralizar ela nesse retângulo que você tá vendo. Eu centralizo. Vou fixar com uma colinha de artesanato e vou pespontar em volta dessa etiqueta. As referências também dos materiais e etiquetas que eu estou utilizando aqui estão lá embaixo na descrição, caso você queira saber, tá? Vou utilizar um pontinho também entre 3,5 e 4, vou fixar a etiqueta nos dois tecidos e já vou ficar com essa parte pronta. Para fazer o acabamento dessa etiqueta, eu faço ele à mão, tá? Eu pego a agulha de mão, jogo a linha para baixo e faço o acabamento todo embutido à mão. Já tenho então as duas vistas dos zíperes preparadas, já que é uma para cada bolso da peça. E agora eu vou fazer o trabalho no plástico, lembrando que eu estou utilizando um plástico 20, que é um plástico mais maleável e também fica super bem na peça e o que facilita para costurar na máquina doméstica com agulha 14. Eu tenho uma faixa de debrum, que é esse acabamento em tecido, de 5 centímetros, dobradinha em 4 vezes. Eu tenho vídeos aqui no canal, vou deixar no card para você ver como eu faço essa faixa de debrum. Vou costurar em um dos lados desse bolso e já vou deixar preparado que é a parte de baixo do bolso e também a frente da peça, conforme vocês vão ver agora. Quando a gente une as duas peças, aí já faz o sentido total. Eu vou costurar o zíper abaixo desse debrum, deixando o mesmo espacinho que tem na parte do tecido em cima, para ficar bem harmonizada a peça. Faço isso nos dois bolsos. Retrocesso sempre no início e no final. Depois que eu fiz isso, eu vou colocar os dois carrinhos nos zíperes, sempre olhando a peça de frente, colocando o carrinho da direita para a esquerda. No caso, como o zíper já está fechado, eu vou parar com o carrinho no meio. Aqui no card, acima aqui no vídeo, vai aparecer agora uma tarjinha branca. Esse é o card, tá? Eu deixo aí sempre um vídeo de dica e nesse vídeo aí vocês vão ver como colocar o cursor ou carrinho
no zíper de metro, bem rapidinho, até você que nunca fez vai conseguir fazer, tenho certeza. Mas depois que terminar esse vídeo, você dá uma olhadinha no card, aí você vai ver todas as dicas a mais que eu deixo para você aqui nos vídeos do Maria Joaninha Atelier. Se você tá gostando, deixa o like para que mais pessoas possam receber o vídeo. Depois que eu terminei de posicionar o carrinho, eu vou cortar os excessos do zíper nas duas partes. Notem que é uma peça bem rápida para se fazer. E agora eu vou colocar um detalhe que também é opcional. Com o mesmo debrum, eu vou fazer uma alcinha que vai na parte de cima de um dos bolsos. Essa alcinha tem aproximadamente 25 centímetros. É também o debrum, vou dar uma rebatida na costura, bem na beiradinha, e depois vou posicionar na peça. Vou pegar um pedacinho também para fazer um puxadorzinho para facilitar a abertura do zíper. Vou centralizar essa alcinha na parte de cima da peça. Para quem me acompanha aqui nos vídeos, que já viu eu montando essa peça lá na máquina industrial, viu que eu coloquei a opção de colocar a alcinha na lateral. Só que depois que eu fiz a peça, eu achei que não ficou muito funcional. Então eu achei melhor colocar na parte de cima, centralizada, em um dos bolsos. No caso aqui, eu vou colocar no bolso onde eu não coloquei a etiqueta. Mas se você quiser que a peça fique sempre de frente para quem vai usar, pode utilizar ela também no mesmo lado em que você colocar a etiqueta. Tudo isso é uma questão de montagem opcional que você pode fazer para diferenciar suas peças. Feito isso, a gente já está praticamente com as duas peças que formam a estrutura toda da peça, tá? Os bolsos já são a estrutura frontal e traseira da peça. A gente vai apoiar esses bolsos de forma que eles fiquem com fundos de cores diferentes para distinguir a função de cada bolso, mas também poderia ser da mesma cor ou até o mesmo plástico no meio, tá? Sempre faça testes para você ver que a mesma peça pode se transformar em outra. No caso do bagum, eu vou utilizar o bagum vermelho e branco porque tem a ver com a estampa. E o bagum é um material que sempre tem em bastante cores no mercado, então você pode abusar bastante aí das cores, combinando com as estampas dos tecidos. Posicionei o bagum que está um pouquinho maior que a peça, e o segredinho para não deslizar aqui na máquina doméstica, como essa máquina, por exemplo, não tem a mesa extensora, eu não saio costurando ele em linha reta. Eu costuro paralelas, por exemplo, o lado mais curto na parte de cima e a parte de baixo. Depois uma lateral e outra, para que a peça não entorte e para que ela não escorregue também no material, que é plástico com bagum, então pode escorregar. Notem que eu vou fazer isso na costura da peça. Outra coisa, eu tô utilizando o calcador de uso geral da máquina, não é de teflon, tá? Se a sua máquina der uma engasgadinha, pega lá um olhinho de máquina, um creminho hidratante, passa na região que você vai costurar o plástico com o bagum, que vai facilitar muito a sua vida. Ou se você tem o calcador de teflon, aí não tem nem que ver, tá? Lembrando que eu tenho aqui no card também dicas para costurar plástico, peças mais pesadas que essa, eu já fiz aqui nessa mesma máquina. Dá uma olhadinha no card, lá tem mais dicas que vão complementar essa desse vídeo aqui. Fiz isso numa parte, agora eu vou fazer na outra, mesmo procedimento, costurando em paralelas para facilitar a costura aqui na máquina doméstica.
Já ficou assim, agora eu vou tirar os excessos, vou refilar. Sempre o bagum ele dá uma espalhada, então sempre acaba sobrando um pouquinho. E a gente também deixou ele um pouco maior que a peça para facilitar a costura. Então vou refilar com a tesoura mesmo e as duas peças vão ficar na mesma medida dessa forma. Como vai ser a montagem? Olhando as duas partes de frente, eu vou virar uma das partes para que fique o bolso o contrário, um para cima e um para baixo, e vou unir costa com costa dos dois baguns. Vou prender certinho com um clipe, vou clipar a peça, né? Para que fique bem fácil para eu costurar o debrum. Se você não quer costurar o debrum com ela assim, dessa forma, para pular essa etapa, então você faz a costura de segurança e depois ainda coloca o debrum. Mas se você já tem bastante prática, você pode pular essa etapa e fazer o debrum direto na peça, tá? Eu vou fazer da forma mais lenta aqui, porque eu sei que tem bastante gente que tá começando agora. Então, vamos fazer uma costura de segurança em torno das duas peças, bem na beiradinha, e depois a gente coloca, então, esse debrum. Pronto, agora a gente pode costurar o debrum e eu vou mostrar para vocês que lá na máquina, aqui já na máquina, eu tenho duas formas de colocar, tá? Ou eu coloco ele como um viés, onde a gente abre uma das partes e costura, vira e rebate, ou eu posso costurar ele direto também, dobrando, né, com a dobra do viés e colocando a peça no meio, eliminando uma etapa de costura. Isso fica a seu critério. Se eu não me engano, na outra peça da máquina industrial, eu abri e rebati, tá? Eu fiz isso dessa forma. Nessa aqui, eu quero ir mais rápido, então eu vou fazer a peça entrar no meio lá da dobra do debrum e vou fazer uma única costura a 2 milímetros da borda desse debrum que já vai bater na parte de trás da peça. Vou costurar de uma vez. Se você não tem segurança para fazer isso, por favor, vai lá no vídeo e olha lá como eu fiz, faz mais lentamente. Faz a primeira costura, vira e rebate. São opções de montagem para a mesma peça. Aí depende do seu nível de experiência, tá? Mas basicamente é isso. Quando você coloca o debrum ou o viés direto, você pode usar esse recurso aqui do desmanchador de costura para fazer o cantinho mitrado. Sempre que você vira a peça para próximo ângulo de 90 graus com a ajuda do desmanchador, ele vai fazer a dobrinha de 45 graus. Aí você ajeita na frente e atrás, mas isso é só com a prática, tá? Você vai praticando e vai fazendo com mais facilidade. Eu vou fazer então toda a costura de acabamento dessa forma e você vai ver agora conferindo nas imagens. Já estou finalizando no meu último ângulo aqui, no meu último cantinho. Ajeito bem. Sempre que eu virar a peça, eu deixo a agulha baixada, ergo o calcador e viro a peça, para você não perder o rumo do ponto, tá? Viro com a agulha baixada, dessa forma. Eu vou fazer a emenda bem aí onde você tá vendo que tem a alcinha. Bem aí. Depois que eu fizer a emenda, eu vou cortar
vou fazer uma dobradinha de 1 centímetro para fazer o acabamento do debrum e ainda vou colocar a alcinha por cima, conforme você vai ver. Faça um retrocesso e pronto, finalizei a costura. É lógico que você tem que ajeitar bem nas duas partes, porque como é uma costura única, é uma vez só. Se você errar, vai ter que desmanchar. E se ficar errando em material sintético, ele marca o material e você perde a peça. Mas é isso aí, gente, faz parte. Quanto mais você pratica, mais você consegue trabalhar melhor o material na máquina que você tem. Não tenham medo, encarem aí, façam a peça, deixem as fotos, me marquem no Instagram, tá aparecendo o endereço aqui. Eu quero ver as peças que vocês estão fazendo aí com esse material sintético, aproveitando os tecidinhos que vocês têm. A peça ficou assim, tá? Uma costura só, já terminei. É uma peça rápida, dá para fazer muitas por dia. E eu ainda vou trazer mais peças, porque essa faz parte de um kit. E eu tô preparando várias peças com esse tema. Então, fiquem atentos aí ao canal, ativem o sininho de todas as notificações para ser notificado assim que eu postar todos os vídeos. Para quem quer ver as peças e os kits adiantados, dá uma olhadinha no Instagram, que eu sempre estou deixando novidades adiantadas por lá. E se você gostou, deixa o joinha, porque assim o vídeo alcança mais pessoas que também vão se beneficiar ao aprenderem a peça do vídeo. Vocês ajudam o canal a crescer e todo mundo ganha com isso. Um forte abraço, tchau!